Ficar milionário. Esse é o sonho de muitos, porque com R$1 milhão dá pra comprar 8 carros que custam R$120 mil. R$1 milhão dá pra resolver a vida da minha família. Com R$1 milhão dá pra construir a minha casa dos sonhos. Isso é o que muita gente sonha, mas pra chegar nessa marca existem vários caminhos. Você pode trabalhar a vida toda juntando dinheiro pra chegar lá, você pode ser extremamente talentoso em algo e receber muito bem por isso, ou você pode investir no Bitcoin. Qualquer um pode investir nessa moeda, e é possível comprar um Satoshi, que é a menor unidade do Bitcoin, que hoje custa menos de 1 centavo. Então quer dizer que com apenas 1 centavo já é possível comprar Bitcoin, que é inclusive o ativo que mais se valorizou em um curto período de tempo. De 2010 até 2020, o Bitcoin se valorizou em mais de 9 milhões%. E quem comprou apenas $10 em Bitcoin no início de 2010, agora teria mais de 900 mil dólares. Aqui você já estaria quase milionário em dólar. Em real, então, nem se fale. Isso valeria muito mais. Mas agora a grande pergunta que fica é: quanto que eu preciso investir hoje em Bitcoin para ficar milionário? Antes de eu responder essa pergunta, esse é o momento perfeito para você que já acompanha esse canal há mais tempo já deixar aquele like na confiança. E se você ainda não é inscrito e não acompanha esse canal, espera até o final do vídeo para você deixar o seu like se eu te agregar em alguma coisa. Então vamos lá. O Bitcoin já possui 14 anos de idade e passou por muitos testes de estresse ao longo da sua jornada. E ele já foi declarado como morto mais de 470 vezes. E esse é um ativo que vem amadurecendo ano após ano e ganhando cada vez mais relevância pelo mercado tradicional e até mesmo pelos governos. Não sei se você sabe, mas antigamente ele era considerado como moedas de criminosos ou apenas daquelas pessoas mais revolucionárias, os cyberpunks. Mas toda essa revolução começa aqui. Mas enfim, para você entender se você vai fazer o seu primeiro milhão com Bitcoin, você precisa entender isso daqui. Tudo começa com uma invenção misteriosa que traria uma grande revolução, em 2008. E isso estava acontecendo. Os Estados Unidos estavam indo para uma recessão que nunca antes foi vista na história, com uma grande pressão, que antes nunca tinha sido vista na história. E durante esse grande caos, uma pessoa misteriosa estava trabalhando em sua própria invenção. No dia 31 de outubro, eles enviam um e-mail para uma lista de debates sobre criptografia. E o e-mail começa assim: estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico que é totalmente ponto a ponto, sem terceiros. E esse e-mail foi assinado por alguém com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Quem quer que seja esse Nakamoto, eles tiveram uma grande visão. A visão era criar um tipo de moeda que existisse digitalmente e que não pudesse ser controlada por nenhum governo ou uma única pessoa, e que ela pudesse ser usada para transações globalmente, não importando onde você está ou a que horas você está fazendo isso. E nome desta invenção: Bitcoin. Em 3 de janeiro de 2009, Nakamoto lança sua invenção, criando os primeiros Bitcoins a existirem no mercado. E esse foi um discurso muito atraente, especialmente para pessoas que eram anti-governo, ou também aquelas pessoas que tinham o sentimento de controle do Estado. Você sabe que aqui estamos falando dos anarquistas, técnico-anarquistas, libertários e cyberpunks. Esses eram grupos de indivíduos que provavelmente viam o governo ou os bancos e todas as instituições financeiras como não confiáveis, e que era errado essas instituições controlarem a política monetária. E foram essas facções que se tornaram as primeiras a adotar o Bitcoin, influenciando na sua cultura inicial. O objetivo era simples: pregar a mensagem do Bitcoin para outras pessoas e aumentar a sua adoção. E assim, o Bitcoin se tornou uma espécie de religião, e o Satoshi Nakamoto era uma espécie de Jesus para essa comunidade. Ela se comunicava em fóruns online sobre a visão do mundo do futuro, onde o dólar não vai mais existir, e todas as transações seriam feitas apenas com Bitcoin, a moeda universal dessas pessoas, sem o controle de uma entidade central. Esses early adopters do Bitcoin, eles realmente sentiram que estavam à beira de algo totalmente revolucionário. Mas o que aconteceu depois é que quanto mais pessoas começavam a acreditar na mensagem, maior era o valor do Bitcoin, porque mais pessoas colocavam dinheiro real para comprar Bitcoin. E assim o Bitcoin começou a chamar a atenção de lugares que provavelmente ele não esperava, ou mesmo não desejava. Os caras de terno. Você sabe, aquelas pessoas que possuem muito dinheiro, as pessoas que viam o Bitcoin como revolucionário, só que mais importante, como uma oportunidade de investimento. Os gêmeos Winklevoss são um exemplo perfeito disso. Esses gêmeos que se formaram em Harvard, eles ganharam um acordo de $65 milhões contra o Mark
Zuckerberg, por roubar a sua ideia inicial do Facebook. Então, com todo esse dinheiro, obviamente, eles precisavam alocar em algum lugar. Então, eles descobriram o Bitcoin em uma viagem de férias para Ibiza. E assim, começaram a comprar o máximo que podiam da moeda. E assim, eles começaram a estocar a moeda, isso por volta de 2013. Até existem rumores de que eles possuíam, na época, cerca de 1% de todos os Bitcoins em circulação. E essa atitude pode ter sido o aviso prévio perfeito do que estava por vir. A ideia do Bitcoin foi comprometida desde o início. E é isso que muitos céticos do mercado cripto vão te dizer. E eu entendo até o ponto deles por que confiar no código de computador e nos ideais de anarquistas tecnológicos. O Bitcoin, ele tem um suprimento fixo de 21 milhões de moedas, o que o torna deflacionário por natureza. Então, se um Bitcoin vale mais amanhã do que hoje, por que você iria utilizá-lo para fazer uma transação? E esse pode ser um incentivo muito ruim se você está tentando fazer uma moeda global. Esse tipo de afirmação já está assumindo que na época o Bitcoin tinha todos os recursos técnicos para se tornar essa moeda mundial, só que ele não tinha. Outra coisa a se pensar é que o Bitcoin tem um problema de escala graças à decisão do design que o próprio Nakamoto tomou. A rede só poderia processar 7 transações por segundo, e isso em comparação a outras redes de pagamentos tradicionais, mesmo como a Visa, que pode processar 1.700 transações por segundo, ou a Mastercard, que lida com 5.000 transações por segundo, essas 7 transações são muito baixas. E além disso, para manter essa rede do Bitcoin funcionando, ele vai demandar muita energia. O Bitcoin já estava destinado a ser descentralizado, o que significa que nenhum governo ou entidade teria o controle sobre ele. Mas, para fazer isso, o Nakamoto implementou na rede o que é chamado de modelo de consenso de Proof of Work. Tudo isso significa que os computadores na rede do Bitcoin seriam forçados a usar energia do mundo real para resolver problemas algorítmicos. E qualquer computador que conseguisse resolver esses problemas primeiro seria recompensado com mais Bitcoins. Esse é o chamado processo de mineração. E esse processo acaba gastando uma quantidade absurda de energia. E o que acaba acontecendo depois é que o Proof of Work incentivou a corrida armamentista entre computadores na rede Bitcoin. Várias pessoas procurando construir computadores cada vez mais potentes para ter uma chance melhor de minerar Bitcoin, e quanto mais poderosos esses computadores se tornavam, mais energia do mundo real eles acabavam gastando. Apesar do fato de que as transações por segundo continuam as mesmas. A maior parte da mineração de Bitcoins realizada hoje é feita por fazendas de mineração em armazéns gigantescos, e assim o Bitcoin em sua maior parte falhou no seu objetivo de tentar se tornar uma moeda global. Fora as transações ilegais, o Bitcoin simplesmente não estava sendo usado para transações de fato. Então a pergunta mais óbvia que fica é: como é que, apesar de suas falhas, o Bitcoin ainda sobreviveu e está muito presente até hoje? Mas o Bitcoin de hoje é exatamente a casca da sua antiga identidade. Hoje, inclusive, a maior parte das compras de Bitcoin são feitas em corretoras, que acabam seguindo as leis de instituições centralizadas. Em 2014, o misterioso Satoshi Nakamoto efetivamente desapareceu da internet, e nunca mais foi ouvido falar dele desde então. E o que restou de sua invenção é que não era mais uma moeda, e sim algo totalmente diferente. Se você já ouviu falar sobre o Bitcoin, deve ter escutado uma dessas duas coisas. 1. Ele é revolucionário, e 2. Ele é valioso, e se você comprar agora, você pode ficar rico depois. Então, quanto mais pessoas compram Bitcoin e não o utilizam como moeda, apenas compram mesmo, ele se torna um investimento. E aqui nós temos uma grande contradição, porque se existem mais pessoas usando o Bitcoin como um investimento, menos pessoas vão utilizar ele como uma moeda. E aquela revolução inicial não vai mais existir. Só que ele vai ficar cada vez mais valioso. Qualquer um que quer investir em Bitcoin está fazendo isso para vender ele a um preço mais alto no futuro, e as pessoas que acabam comprando dessas pessoas estão querendo vender por um preço mais alto ainda lá no futuro. Então, por causa disso, o número de pessoas segurando Bitcoin vem aumentando ano após ano. E em 12 de novembro de 2021, o Bitcoin atinge o seu maior valor histórico de R$351 mil. Com apenas 2,85 unidades de Bitcoin, você já teria R$1 milhão. E para chegar nesse patamar, no dia 25 de junho do mesmo ano, apenas 5 meses atrás, você teria que comprar R$452 mil em Bitcoin. Investindo em 2020 seriam apenas R$71 mil. E em 2015 apenas R$3.433. Olhando assim, fica óbvio que quanto mais tempo passa e mais pessoas investem no Bitcoin, mais dinheiro é necessário para você chegar no seu primeiro milhão pegando um ciclo de alta. Mas a grande questão é, e agora? Quanto será que eu preciso investir para chegar no primeiro milhão com Bitcoin? 500 anos antes de Cristo, o ouro e a prata ainda eram considerados dinheiro, só que séculos depois eles se tornaram uma reserva de valor. Bitcoin, por muitos, também é considerado uma reserva de valor, só que grande parte dos homens de terno, aqueles que realmente possuem dinheiro, ainda
não. Mas se eles passarem a considerar o Bitcoin como uma reserva de valor, ele pode captar uma parte do valor que é destinado ao ouro, por exemplo. E se o Bitcoin absorver apenas 20% do valor de mercado do ouro, isso daria um market cap para o Bitcoin de cerca de 2 trilhões de dólares. E assim o Bitcoin chegaria a custar cerca de 132 mil dólares por unidade. E dessa forma, quem investisse hoje no Bitcoin iria precisar de cerca de 222 mil reais para chegar no primeiro milhão. Eu acho que esse não é um valor que qualquer pessoa teria ainda mais aplicado em um único investimento. Então nós precisamos de mais, uma valorização maior do Bitcoin para chegar lá com menos dinheiro. Então imagine que a regulamentação do mercado cripto seja bem sucedida e a desconfiança nos governos e também na segurança dos seus títulos continue numa crescente. É provável que o Bitcoin também absorva uma grande parte do dinheiro que está nesses títulos. Por exemplo, pode ser dos bonds, que são títulos apoiados em dívidas do governo americano. Hoje, a dívida global está na faixa dos 400 trilhões de dólares. E se o Bitcoin absorver parte dessa liquidez, digamos que 5 trilhões, passando a ter uma capitalização quase 10 vezes maior do que a atual, cada Bitcoin estaria valendo cerca de 286 mil dólares ou 1.336 mil reais. E nesse patamar, hoje, você teria que investir cerca de 102 mil reais para chegar no seu primeiro milhão de reais em Bitcoin. Isso ainda assim pode ser muito dinheiro, mas se você olhar por outro lado, a valorização ainda é absurda. Mas eu sei que nem todo mundo tem 102 mil reais sobrando para comprar e esperar. A grande questão é que agora esse cálculo gira em torno de 102 mil reais. No passado eram 3.433 reais. E quanto mais tempo passa e o Bitcoin é adotado, ele fica cada vez mais caro. Sim, já pode ser tarde para investir pouco dinheiro e ficar milionário com Bitcoin, mas ainda é muito cedo para você que quer pegar uma grande valorização, porque você vai precisar de cada vez mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. Então, agora nós já passamos da fase dos early adopters que compraram por centavos ou por alguns dólares, mas ainda assim existe muito espaço para a valorização do Bitcoin. Agora, se você precisa de um lugar seguro para comprar Bitcoins ou outras criptomoedas, existe esse aplicativo que eu utilizo há um bom tempo e está oferecendo taxas gratuitas para você comprar criptomoedas. Além disso, no seu cadastro e depositando um certo valor, você ganha 25 dólares, que dá mais ou menos 100 reais de bônus. Nessa plataforma, você também pode aproveitar o cartão deles, que oferece uma série de benefícios como 6 meses de Spotify gratuitos, Netflix ou Amazon Prime, e o link para você utilizar essa plataforma vai estar aqui na descrição. Mas você ainda pode encontrar oportunidades maiores no mercado cripto, olhando para moedas que possuem uma capitalização de mercado menor. Só que aquela moeda que vai ser mais garantida de ganhar dinheiro no próximo ciclo de alta ainda vai ser o Bitcoin.